Deus enxugará toda lágrima, e já não haverá morte, nem pranto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos os presentes à Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Gostaria de também estender a minha saudação a todos os familiares do Sr. Maiance, que nos acompanham através das mídias sociais. Queria acolher a cada um de vocês para juntos celebrarmos, a Santa Missa, onde nós a ofereceremos pela alma do Sr. Maiance, pedindo para que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, acolha no reino dos céus a alma deste nosso irmão. Portanto, juntos, iniciemos a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A fim de bem celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei a vosso servo, Maiance Mitre Boulos, que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereça alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nós podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Então nós podemos nos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta igreja, nós nos reunimos para a celebração eucarística em sufrágio da alma do Senhor Maiance. E o motivo que deve motivar, perdoe-me o pleonasmo, que deve nos orientar, a razão pela qual nós estamos na igreja para participarmos da Santa Missa em sufrágio da alma de alguém que partiu para a casa do Pai, revela a atitude que nós devemos ter em relação à fé de acreditar em um Deus que venceu o pecado, que venceu a morte. Quando nós, cristãos, nos deparamos com o mistério da morte, nós logo pensamos exatamente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, enquanto 100% homem, 100% Deus, totalmente humano, experimentou em sua vida, experimentou em sua carne a morte, fez praticamente todas as experiências humanas, com exceção do pecado. Jesus sorriu, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus se cansou, Jesus caminhou, Jesus fez tudo aquilo que é típico da humanidade, de seres humanos, inclusive a morte. Mas a morte ele venceu, o Pai o ressuscitou. E é nesta perspectiva que nós entendemos as suas palavras dirigidas para cada um de nós hoje, aos senhores que celebram, que participam dessa Santa Missa, do Senhor Maiance,
Jesus hoje olha para cada um dos senhores e diz a mesma coisa: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E por que o Senhor se dirige a cada um de vocês dessa maneira? Porque é a partir da fé que é o nosso diferencial de lidarmos com o mistério que vai acontecer com cada um de nós, que revela a nossa fragilidade, que revela o quão limitados nós somos, finitos. Como nós vamos lidar com a morte, caríssimos irmãos e irmãs? Bom, muito se pensou sobre a morte. Se ficarmos num plano, por exemplo, nihilista, o nihilismo, uma corrente filosófica que diz que joga as realidades para um nada, depois desta vida, sobretudo, nós não somos chamados a apreciar a morte nessa perspectiva, porque nós não vamos para um nada, nós vamos para Deus. A nossa vida, portanto, terminada a vida neste mundo, ela continua na eternidade com Deus. E é isso que nosso Senhor mostra quando fala que na casa do Pai há muitas moradas. Há morada para todos nós, porque o desejo de Deus é que nós alcancemos o céu. O desejo de Deus é que Ele, de fato, seja tudo na nossa vida. O desejo de Deus é que nós, de fato, estejamos com Ele. E hoje, graças à fé, nós sabemos que aqueles que vivem pelo Cristo, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que fazem a experiência de passar pelo caminho, pela verdade e pela vida, ou seja, por nosso Senhor, ganham o céu pela misericórdia de Deus. Então, a mesma experiência deu para perceber, conversando poucos minutos com o Daniel, filho do senhor Maiance, perdoe-me a citação, né, senhor Daniel, mas um homem que é temente a Deus, que acreditou em Jesus, viveu a experiência da fé, passou pelo caminho, pela verdade e pela vida. Então, sim, pelas promessas de Jesus, na esperança da ressurreição, nós podemos dizer: o seu Maiance está com Deus no reino dos céus. E isso nos conforta, e isso nos consola, porque é sabido que o mistério da morte machuca a nossa humanidade, nos faz sofrer, nos entristece, nos faz derramar o pranto, porque desafia a nossa humanidade. A morte é algo difícil de lidar. A morte nos priva das pessoas que nós amamos. Não é pouca coisa. Desafia por demais a nossa humanidade. Porém, hoje, nós somos chamados a fazermos esse ato de fé, de acreditarmos em um Deus que venceu a morte e, por conseguinte, Ele também garante esta vida eterna para cada um de nós, para os seus filhos. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento vai afligir esses nossos irmãos que confiaram em Deus nesta vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, os que nos acompanham através das mídias sociais, nós hoje encomendamos a nossa alma, a alma do senhor Maiance para Deus, para que Deus acolha. Mas ao mesmo tempo pedimos para que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, derrame sobre cada um dos senhores, familiares, amigos, as suas bênçãos. Derrame sobre cada um dos senhores o conforto e o consolo nesse momento de que tanto precisam, para que na experiência da morte, contemplando a morte na experiência da fé, cada um dos senhores possam mudar a vida de vocês em conformidade com Cristo, para que também cada um dos senhores, também, não por merecimento próprio, mas por graça de Deus, possa alcançar também, cada um dos senhores, o reino dos céus, quando terminarem os dias de cada um neste mundo. Que o senhor Maiance Mitre Boulos possa descansar em paz nos braços do Pai, no reino dos céus. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor de vosso Filho, Maiance Mitre Boulos, para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, Maiance Mitre Boulos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Para a comunhão, então, nós vamos observar então as indicações, as marcações que nós temos na igreja, né, respeitando o distanciamento. É lembrar também que para a comunhão, né, nós temos que também ter a consciência se de fato nós estamos preparados. Então, se nós estamos com a confissão em dia, se nós estamos vindo à missa regularmente, se nós estamos distantes da fé, não tem problema de estar na igreja, mas é só para pensar um pouquinho a respeito da comunhão propriamente dito, né? É nosso Senhor que se faz presente, então para nós tratarmos um pouco também com seriedade. Então aqueles que vão, né, para a comunhão podem se ajoelhar na mesa de comunhão que nós temos aqui à frente. Eu já peço para que os senhores, na hora que se ajoelham, já podem tirar pelo menos um lado da máscara, e aí nós vamos comungar dessa forma. Os senhores estendem a mão, as duas mãos, mão direita embaixo da mão esquerda, e deixa que o padre coloca, né, a partícula na mão, e só depois então com a outra mão toma de sua mão mesmo e leva até a boca, comungando sempre na frente do padre, para que o padre veja. Tá bom, caríssimos?
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim possui a vida eterna. Ele não será condenado no julgamento, mas passará da morte para a vida. Oremos. Restaurados pela comunhão nos vossos mistérios, nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Filho, Maiance Mitre Boulos, purificado de todas as culpas, seja enriquecido com a eterna ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos confiar a alma de nosso irmão Maiance Mitre Boulos aos cuidados da bem-aventurada Virgem Maria. Confiemos também todos os familiares do Senhor Maiance também, para que recebam de Deus o conforto e o consolo nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu peço para que todos aqueles familiares, amigos que nos acompanham através das mídias sociais, que possam permanecer, ainda conectados para o pronunciamento da homenagem feita pelo Daniel, filho do Senhor Maiance. Então continuem conosco e lembrar aos presentes que pela questão de nós observarmos os protocolos de não aglomeração e de tudo mais, então é desejo da família que não tenha a tradicional fila dos cumprimentos. Então a família optou também por não fazer aqui na igreja a fila dos cumprimentos. Então o padre vai dar a bênção final e em seguida então segue a leitura das palavras, o pronunciamento do senhor Daniel em homenagem ao seu pai, o Dr. Maiance. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre todos os familiares do Dr. Maiance, todos os que nos acompanham também através das mídias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Bom, eu falo aqui em nome da minha mãe, Sônia, do meu irmão André, da minha esposa Luciana e das minhas filhas Roberta e Isabela. Meu pai era imigrante libanês, veio pequeno, proveniente de uma cidade pequena do Líbano. Não sabia, assim como os meus tios, seus irmãos, o dia e o mês exatos em que nasceu. Dentre outras atividades que exerceu, foi engraxate, office boy, passou muita necessidade e, em razão disso, orgulhava-se muito da sua história. Cursou a faculdade de medicina com muito esforço, trabalhando de dia e estudando à noite. Sem dinheiro, contou certa vez que costumava comer pão francês com pizza, pois enchia a barriga e não custava muito caro. Conheceu minha mãe, que tinha uma vida muito boa à época, e, dentre tantas outras histórias, contava que com ela marcava encontro dentro do cinema, no centro de São Paulo, para que cada um pagasse a sua entrada, já que ele não tinha dinheiro para pagar a dela. Desde pequenos, eu e o meu irmão fomos educados. 1. A ter consciência de todas as dificuldades que ele tinha passado. 2. A dar valor ao trabalho. 3. A saber que quem sonha e trabalha, conquista. 4. A ter consciência que nada é impossível para quem trabalha dignamente. 5. A trabalhar com o que nos dá prazer, pois, segundo ele dizia, é necessário fazer do inevitável agradável. 6. Que o nosso trabalho, enquanto crianças, era o estudo e que, por isso, deveríamos levá-lo muito a sério. Quantas vezes ele nos mostrou uma nota de dinheiro e disse: "Isso é o trabalho do seu pai"?
Respeitar o dinheiro é respeitar o trabalho do seu pai. Fomos ensinados desde pequenos a não desperdiçar, a economizar, a nos prepararmos para o futuro, dizia ele, guardar o tostão branco para o dia negro, a nos prepararmos para a velhice. Quantas e quantas vezes ele dizia, filho, já é duro ser velho, imagina velho e duro. Economizem para a velhice. Quantos foram os ensinamentos, quase que diários, consecutivos, repetitivos. Conviver com ele era um aprendizado, pelo exemplo de vida, pela integridade e pela simplicidade. Era abnegado, extremamente disciplinado, não tolerava a preguiça, o ócio, a letargia, a acomodação ou a conformidade com qualquer adversidade. Não conheci na vida e não conheço até hoje alguém tão disciplinado. Dormia muito cedo, acordava mais cedo ainda, tinha matrícula em 2 academias, quando uma estava fechada, ele ia na outra. Orgulhava-se de dizer que andava 5.000 metros todos os dias. Apesar de horas e horas de trabalho ininterrupto, de domingo a domingo, arrumou tempo nos últimos anos para fazer aulas de inglês na cultura inglesa aos sábados pela manhã e aulas extras de inglês em casa com professor particular aos domingos. Divertia-se em contar para a Roberta, minha filha, que o vovô tinha ido mal na prova. Nos últimos 4 carnavais, foi com a minha mãe para Londres para fazer curso de inglês. Divertia-se em enviar para a gente fotos com os colegas de classe de outras nacionalidades e orgulhava-se em nos mostrar o diploma de conclusão do curso. Conquistou tudo o que queria, mas, segundo ele mesmo dizia, como ele tinha passado muita necessidade, muita vontade na vida, ele se contentava hoje em poder e não querer, pois por muito tempo ele quis e não pôde. Nunca quis depender de ninguém, nunca dependeu, nunca pediu favor. Ele dizia, filho, eu não peço favor, eu faço o favor. Discreto, extremamente discreto. Não queria aplausos, não gostava de agradecimento, não queria luzes, não se importava com reconhecimento. Eu estou me valendo da prerrogativa de que eu não posso tomar bronca do Senhor para fazer essa homenagem que eu estou fazendo agora. Ficava constrangido em receber presentes. Dava presentes sem chamar a atenção. Apenas servia por servir. Ajudava, cuidava dos outros, gostava de cuidar dos irmãos, dos sobrinhos, das sobrinhas, exercer o papel de médico da família. Disse muitas vezes que não iria mudar da aclimação, pois gostaria de morar em frente de onde mora o meu querido tio Maurício, irmão dele, que vez ou outra precisava da sua ajuda. Henry Marie Bailey disse que vocação é a felicidade de ter como ofício a paixão. E a vocação dele era a medicina. Gostava de ser médico, gostava de cuidar. Ia muito pouco na minha casa. Quando ia, ficava pouco, avisava antes, não queria nos incomodar. Mas bastava que um de nós estivéssemos doente para ele aparecer sem avisar. O interfone tocava, entrava de paletó, algumas vezes com a mala de médico preta surrada, examinava, recomendava algum remédio ou tratamento, saía e logo depois telefonava para saber se havíamos melhorado. Tinha na medicina a sua vocação, uma paixão qualificada pelo seu espírito simples e servil. Disse muitas vezes exercer um sacerdócio. Mas, apesar desta vocação e dessa paixão, sempre desestimulou a mim e ao meu irmão de seguirmos os seus passos na medicina. Lembro-me de pequeno que ele aparecia em casa 1 ou 2 vezes por semana, pois fazia 5, 6 dias de plantão no hospital. Lembro-me da casa meio vazia sem a presença dele. Quando dava algum conselho, alguma recomendação, ou queria nos chamar a atenção, e via que a gente não aceitava ou ficava um pouco constrangido, ele dizia, filho, a família e os amigos dão conselho, a vida dá lição. Quando contava para ele algo que, no meu entender, não tinha dado certo no trabalho, ele dizia, filho, se você fez tudo o que podia fazer de melhor e deu errado, o errado é o certo. Quanta atenção! Me ligava todos os dias depois do almoço. Filho, está precisando de alguma coisa? A Lu e as meninas estão bem? Um dia ou outro que falhava essa ligação, eu ficava preocupado, pois sabia que o dia dele deveria ter sido muito corrido mesmo para não ter me ligado. Quanto carinho! Chamava a mim e ao meu irmão de pai, e aos nossos primos e amigos de filho. Passava desapercebido em festas. Quando ia, não se via ele dançando, rindo alto, brindando. Discreto, era sempre o primeiro a sair. Saía sem se despedir, sem chamar a atenção. Mas pode ter certeza de que na hora da necessidade, nas coisas importantes, nos momentos de enfermidade, ele se fazia presente e era o primeiro a chegar.
Quanto apoio que deu para mim e para o meu irmão em momentos cruciais das nossas vidas com apenas uma frase: filho, o papai está com você, fique tranquilo. Como essa frase sempre nos confortou, nos deu segurança, nos permitiu ousar. Eu, por exemplo, abri o meu escritório, o meu irmão, por exemplo, ir morar fora do Brasil. Quantos ensinamentos? Filho, não dê tanta importância para o dinheiro. Dinheiro não é coisa de Deus. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas traem amigos por dinheiro. Trabalhe dignamente pelo trabalho, que o dinheiro virá. Ganhe o suficiente. Viva abaixo do que você pode. Nunca ostente, pois tem muita miséria no mundo. As netas. Esse é um capítulo à parte. Na relação com as netas, ele ganhou a tríplice coroa da doçura: avô, libanês e médico. Algo como coração com chantilly ou amor com mel, chamava-as de vovozinho, e ainda bem que elas nunca tiveram a real noção da força que tinham com ele. Nas 2 vezes que a Lu engravidou, sempre deixou claro que a prioridade era vir com saúde, mas a preferência é que tivesse netas. E teve 2, a Roberta e a Isabela, a Beta e a Bela. Fazia coisas incríveis. Telefonava para a Bena, funcionária que trabalhava conosco até hoje, para perguntar se a Roberta, que era um bebê de 1 ano e pouco, estava feliz. A Bena, meio sem saber o que responder, dizia: doutor Maiance, a Roberta está bem. Mas isso não o contentava. Ele dizia: Bena, eu sei que ela está bem. Eu quero saber se ela está feliz. Dizia que nunca pararia de trabalhar. Nunca quis realmente envelhecer, ficar limitado, ser cuidado por terceiros, depender de alguém que fizesse alguma coisa por ele. Dizia que viveria 100 anos. Pena que errou. John Steinbeck, um escritor americano, disse: quando uma luz se apaga, fica muito mais escuro do que se ela nunca tivesse brilhado. Nessa semana, uma luz muito forte se apagou por aqui, mas ela acendeu em outro lugar e de lá certamente continuará nos iluminando.